Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Muito bem, a gente já está com o Diego Amorim na linha. Diego, bom dia mais uma vez para você. Eu dizia que hoje o bicho pega no Congresso, tem posse dos novos deputados e senadores e principalmente eleições para a presidência das duas casas. Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Agora sim, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, hoje é um dia que Brasília pega fogo, né? Às vezes a gente fica tão enfurnado aqui na política brasiliense e hoje não se fala em outra coisa, hoje não tem restaurante vazio na cidade, sobretudo à noite, depois das sessões na Câmara e no Senado, e muitas vezes o ouvinte da Nova Brasil fica se perguntando, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que isso tem de importância para mim aqui, na minha vidinha? Hoje nós vamos saber quem vai presidir a Câmara e o Senado pelos próximos 2 anos. São eles que mandam na pauta do país, no final das contas, são eles que decidem os assuntos que são abordados ali nos plenários. Na Câmara, o jogo já está jogado, Arthur Lira vai ser reeleito. Eu tenho muito cuidado para não ser aqueles jornalistas que fazem previsões e usam lá, isso vai acontecer, acho que vai acontecer, estou antecipando tal coisa, mas nesse caso, assim, é uma coisa muito extraordinária. Eu posso dizer com toda certeza, Arthur Lira está reeleito para mais 2 anos à frente da Câmara dos Deputados. O deputado Marcel Van Hatten do Novo decidiu se candidatar, vai marcar a posição, o Novo que encolheu a sua bancada que já era pequena na Câmara dos Deputados e vai se candidatar somente mesmo para marcar a posição. O mesmo vai acontecer com o deputado Chico Alencar, que é do PSOL, uma bancada também pequenina lá na Câmara dos Deputados, e a líder do PSOL, a deputada federal Sâmia Bonfim, gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso programa Nova Manhã, explicando o porquê dessa candidatura do Chico Alencar. Vamos ouvi-la, por gentileza, deputada Sâmia. Não é possível que um espaço com 513 parlamentares tenha uma candidatura única. A Câmara é o espaço da diversidade, da pluralidade de posições, ainda mais num contexto de tão forte polarização política. Nós apresentamos a candidatura do Chico Alencar, mesmo sabendo que o Lira deve ganhar com uma maioria avassaladora dos votos. Mas porque o Chico Alencar, ele representa, em primeiro lugar, propostas progressistas de participação popular, compromisso com a democracia, a não anistia dos responsáveis, sejam eles parlamentares, lideranças políticas, empresariais ou militares, pelo golpismo dos últimos tempos no Brasil, e porque o Lira, à frente da presidência da Câmara, significou a sustentação da agenda política, econômica e antipovo de Bolsonaro, porque ele não se compromete com a responsabilização do golpismo e porque para o governo Lula é muito prejudicial que alguém que tem práticas de chantagem tenha concentração de tantos poderes. E claro, Arthur Lira foi o principal responsável por um dos maiores escândalos de corrupção da história, que é o orçamento secreto. Tá aí a deputada federal Sâmia Bonfim, ela própria admite aí o franco favoritismo do Arthur Lira, que deve ser reeleito hoje para mais 2 anos à frente da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, eu vinha dizendo aqui nos últimos dias que o Rodrigo Pacheco era o favorito. Eu reafirmo essa tendência de favoritismo do Rodrigo Pacheco, mas nas últimas horas, sobretudo de ontem para hoje, a candidatura do Rogério Marinho, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu uma alavancada. O Marinho conseguiu ali reunir apoios importantes no Senado Federal e eu diria que a disputa caminha para ser apertada, mas podemos ter surpresas e há quem defenda no entorno do Rodrigo Pacheco que essa movimentação do Marinho é muito mais um barulho do que apoios concretos na hora do voto. Como a gente deu nessa semana espaço tanto para o Rodrigo Pacheco quanto para o Eduardo Girão, o Rogério Marinho continua sem me responder. Eu estou tentando insistentemente, por óbvio, desde a semana passada, dar uma palavrinha com ele, também pela assessoria. Ele não atendeu aqui a nossa reportagem da Nova Brasil FM, mas nós vamos ouvir o senador Luiz Carlos Reisen, que é do PP do Rio Grande do Sul e que declarou voto em Rogério Marinho. Ele gravou um áudio para os nossos ouvintes da Nova Brasil FM explicando o porquê dessa decisão. Bom dia, senador Reisen. Temos que ter a independência dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário tem que funcionar não
cabresteados um pelo outro, e sim ter a sua autonomia. Entendemos que, no caso do Rodrigo Pacheco, já tem um comprometimento com o Executivo, mas principalmente com o setor judiciário. Nós vimos muitas questões que ocorreram com Davi Alcolumbre, presidente, e também com o próprio Rodrigo, que não houve um respeito por parte do Supremo Tribunal Federal, especificamente, com relação ao Senado Federal. Muitas convocações, convites, próprios ministros do Supremo nunca deram bola para as convocações que vieram por parte do Senado Federal. Portanto, essa independência entre os poderes é fundamental e por isso nós votamos no Rogério Marinho. Entendemos que é o melhor nome para compor e que o Brasil precisa dessa independência dos poderes para que possa seguir, crescendo, desenvolvendo, que é o que o povo brasileiro está querendo nesse instante. Portanto, o Rogério Marinho é o nosso candidato. Muito bem, tá aí o senador Luiz Carlos Reisen, além do Rogério Marinho e do Rodrigo Pacheco, o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, se colocou na disputa do Senado também. Havia um burburinho em Brasília ontem de que ele poderia abrir mão da sua candidatura para apoiar Rogério Marinho. Eu conversei ontem com o Girão, ele me negou qualquer possibilidade nesse sentido, mas admitiu que caso haja um segundo turno no Senado Federal entre Rogério Marinho e Rodrigo Pacheco, ele apoiará Rogério Marinho. Um senador me disse o seguinte: a eleição está apertada, mas o governo do PT entrou forte e Pacheco volta a ser favorito. O que é o governo do PT entrar forte? É o governo, por meio de seus interlocutores do Palácio Planalto, entrar em contato com os senadores para oferecer, por exemplo, cargos no segundo escalão de autarquias, de órgãos federais nos estados, na intenção de atrair mais apoio aí para o Rodrigo Pacheco. Um outro senador me disse o seguinte: está apertado, dá para sentir esse aperto no Pacheco, mas ele é ainda o favorito. Um terceiro senador com quem eu ouvi, todos esses em reservado, me disse o seguinte: Pacheco leva, claro, mas não vai ser tão simples como ele pensa. O mais interessante, pitoresco, mas na política nada mais me surpreende, Maura Michele, e assim eu finalizo, é que o líder do PSD no Senado, ou seja, o partido de Rodrigo Pacheco, declarou voto em Rogério Marinho no dia de ontem. É uma coisa assim inacreditável, mas quando a gente olha para a política e a gente vai tentando entender os caminhos e os movimentos, isso não fica tão inacreditável assim como parece à primeira vista. Nelsinho Trade é de um partido onde o agronegócio é muito forte, o Mato Grosso do Sul, onde há um número grande de ainda apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa turma toda fez uma pressão enorme ao longo do dia de ontem nas redes sociais, ligando para os gabinetes, mandando mensagens para os senadores, quase que obrigando-os a declarar voto em Rogério Marinho. Lembrando que o voto é secreto nas votações para eleições das presidências da casa. Então o senador não precisa dizer em quem vai votar, até para se evitar retaliações futuras. É esse o argumento de quem defende a votação secreta nesses casos. Mas o Nelsinho Trade acabou declarando voto aí no Rogério Marinho, assim como um colega de partido dele do Amapá, o Lucas Barreto, que é do PSD de Rodrigo Pacheco, e também declarou voto em Rogério Marinho. Por fim, agora finalizo mesmo, esse assunto está fervendo aqui em Brasília, tem muita coisa na cabeça, mas para dizer como é pitoresco também ver que Rodrigo Pacheco foi eleito 2 anos atrás com o apoio de Jair Bolsonaro e agora, 2 anos depois, tem toda a base bolsonarista contra ele. Na política é assim. Hoje você está aqui, daqui a 2 anos você está lá, depois você está cá de novo, e a vida segue, a roda continua girando aqui em Brasília. Mauro Michele. E a gente hoje vai contar votos e vai contar facadas nas costas também nessa apuração em Brasília. Amanhã o Diego faz essa contabilidade pra gente aqui no Nova Manhã. Obrigado por hoje, Diego. Bom dia para você. Obrigado, Mauro. É isso mesmo. Se o Pacheco tiver os votos que está dizendo que tem, o Marinho tiver os votos que está dizendo que tem, vão surgir uns 130 votos hoje lá no Senado. Sendo que são 81 senadores e no só. Senado vota no papelzinho, certo? Então vai ter que rolar uma auditoria lá. Aliás, teve eleição já que teve mais votos que senador. Um voto a mais. Foi aqui o Davi Alcolumbre foi eleito, surgiu um voto a mais lá, 82 votos. Estavam dentro da caixinha, vou te dizer, viu? É demais. Obrigado, viu, Diego? Até amanhã. Valeu. Um abraço, até. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.